Então, vamos lá. Boa noite para todo mundo. Quem eu falei que também não falei. Para quem não me conhece, Felipe Teles, psicanalista. E agora eu vou ficar apertando aqui para as pessoas conectarem. Pronto, apertei. Vou falar rapidamente sobre esse projeto e já vou liberar para Ana falar, porque vocês vieram aqui ouvir ela, não me ouvir. E é o seguinte. No ano passado eu tinha tive a ideia de fazer esse projeto que chama Lacaniano Convida. E de tempo em tempo, né, não é mensal, é quando dá. Chamar alguém para fazer esse evento online e apresentar alguém que eu mesmo, minha formação, se é que dá para usar isso, eu tenho algumas trocas específicas, né? Isso é importante para mim, são pessoas que normalmente eu falo nos grupos, nos espaços, eu sempre indico pessoas, eu sempre falo para estudarem com outras pessoas, escutarem outras pessoas. E aí eu resolvi fazer isso para fazer essa ponte, né? Apresentar pessoas. Então, ano passado teve o primeiro, que foi o Gabriel Bartolomeu. No começo desse ano teve a Luciana Salum. E agora eu resolvi chamar a Ana. Já tem um tempo que a gente está tentando marcar. E a agenda é sempre complicado, mas deu certo. E a minha ideia de convidar a Ana, eu já vou fazer uma. Ela fez uma apresentaçãozinha aqui pro formulário de preenchimento, e eu achei legal, eu vou ler aqui para vocês também. Mas a ideia que eu gosto, né, o motivo que eu chamei a Ana, é porque eu sempre digo, e eu escuto isso também, repito, de que a gente poder trocar com pessoas que não necessariamente concordam com a gente teoricamente. Então, essa troca de teorias eu acho muito boa, assim, né, da gente poder trocar sempre com absoluto respeito sobre isso, eu acho muito bom para a gente poder escutar outros pontos de vista que sejam. E, e eu sempre tenho essas trocas com a Ana, porque a Ana estuda na EBP, lá de Minas Gerais, de BH, me corrija se eu falar errado. E, e a EBP tem uma leitura específica de Lacan, que pelo menos na minha leitura, ela diverge um pouco de alguns pontos, e eu acho que essa troca que envolve uma divergência, eu acho importante, né, que possamos ter isso. Então, eu acho que a ideia de trazer a Ana, e eu acho que o tema que ela escolheu foi muito legal, né? O Lacaniano convida as pessoas que escolhem o tema, claro, é sempre livre. E, e eu acho que é isso, né? A Ana vai apresentar para a gente esse tema que ela separou. Normalmente aí a gente está pensando em 50 minutos, uma hora, de acordo com como ela quiser. E depois a gente abre para as perguntas, fazer aquela coisinha de mão levantada. Eu vou tentando fazer essa ponte aqui com ela, ou ela mesma lê o chat, o jeito que funciona bem. E não é obrigatório, mas câmeras ligadas têm o meu coração e tem o coração da Ana também. Legal a gente fazer isso. E eu acho que é isso. E agora eu vou fazer uma apresentação que eu gostei. Ela citou, né? Ana Xavier, psicanalista lacaniana, com vocação de hablar outras coisitas, a mais e gostaria de ouvir mais por aí. Amante de café, até porque senão a gente perde a carteirinha de psicanalista. É mestranda e faz formação na EBP de Minas Gerais. Ana, é com você. Muito obrigada, Felipe. Fiquei super feliz com o convite. Eu sou super de acordo com essa ideia de trocas, que não necessariamente a gente concorda, né? Eu acho que é a partir disso que a gente consegue construir algo muito melhor e muito mais interessante para todo mundo. Bom, né, Felipe, ele me apresentou. Eu faço formação na EBP. Para quem não conhece, é o seguinte. Dentro da EBP, né, eu sou de BH, Minas, então a EBP daqui, a gente tem um instituto, né, que dentro desse instituto, que é ligado à EBP, que é ligada, né, à Escola da França, eles fazem essa formação. Tem uma seleção e tudo mais, mas essa é um pouco uma ideia. Dura ali por volta de 2 anos, é, é uma formação interna, assim, né? Mas desde antes eu sempre gostei muito da transmissão de lá, né? Vocês podem. Muitos não concordam, né? Mas eu concordo, eu gosto muito da transmissão. Não de todos, né? Sempre há uma exceção ali. Mas eu gostei muito do jeito da transmissão, como que eles abordam Lacan e Freud. Então eu acabei indo e fiquei. Estou lá. E o tema que eu escolhi, quando o Felipe, né, falou assim: ah, que você tá afim de falar? Aí eu pensei bem. Porque é o seguinte, estou fazendo mestrado
Entrei esse ano, faço mestrado na PUC Minas, aqui. E eu estou, né, ali com um objeto ali de pesquisa sobre a formação do analista no século XXI. Então, eu pretendo explorar e entender como que está sendo isso, né? E, ir para além do que Lacan falou, do Freud, e entender como que, aí já mais um recorte, né? Mas como que esse discurso capitalista, ele está, né, implicando nesses jovens analistas, nesses, né, carteirinha ali de analista, né? Compre seu diploma. Esses dias eu recebi um assim, compre um kit de psicanálise para postar no Instagram. Então, são coisas assim que começaram a me incomodar. Então, veio a partir de um incômodo, muito incômodo na rede social isso. E tô nessa aí, nessa empreitada. E aí, quando né, o Felipe falou outras cositas a mais, porque eu vou para além, né? Vocês vão perceber aqui. Para entender, até a gente chegar, que é, talvez, por enquanto, a minha pergunta é, o analista, né? Ele é um objeto A, né? Colocado nesse discurso, né? Ou será ele um objeto A do consumo do capitalismo, né? Então, em que lugar que o analista ali, ele tá, né? O Miller, eu gosto muito de um texto do Miller, que ele vai falar sobre a formação do psicanalista no século XXI, de um status. Então, será um status que está trazendo, né? E eu não sei de onde que eles tiram que psicanalista é legal, né? Mas assim, né? Cada um é cada um. E aí, chegando nisso tudo, fui estudar essa coisa do discurso, né? Não tinha como ir direto para o discurso capitalista. E aí, gente, a gente descobre muita coisa interessante, que é o que eu proponho em trazer. Não vou fazer aquilo que geralmente, né, a gente pode fazer para falar sobre a teoria dos quatro discursos, né? Explicar o que é cada elemento, cada letra, cada discurso, né? Eu vou propor uma outra forma aqui, tá? Eu sei que tem umas coisas basicazinhas que eu vou falar aqui. Vocês estão me escutando bem? Eu não sei se eu ouvi no chat. Certinho? Tá. Foi muito difícil estruturar, porque eu gosto de falar muito, né? O Felipe falou 50 minutos. Eu fiquei, sou mineira, né, gente? Mineira fala que é uma beleza, assim. Então, eu tentei ver para onde que eu ia, né? Como que eu conseguia não passar, né? Por isso que a gente sempre escuta, tentar uma forma diferente. Vou tentar, né? Então, vamos juntos. Quando a gente... Eu até anotei uns pontos aqui para não me perder muito, assim. Quando a gente pensa em discurso, né? O discurso ele vai virar uma concepção teórica em Lacan no seminário 17, que é aí que ele vai fazer, né? Ele vai criar a teoria dos quatro discursos. Mas antes, no seminário 16, é um seminário tão importante, porque ali ele vai começar a falar um pouco mais do discurso. A frase que ele coloca, que todos os textos comentam, é: o discurso é sem palavras, né? Então, ele começa ali, seminário 17, ele vai retomar e vai criar essa teoria, tá? Mas, não sei vocês, mas eu gosto de, quando eu começo a estudar algo, eu gosto de saber de fofoca. Eu sou uma pessoa movida a fofoca. Então, vamos... Gente, se não fofoca nesse seminário, vocês não têm ideia. Eu vou pela fofoca. O seminário 17 aconteceu ali, né, em 1969 e 1970. E em 1968, quando ele estava ali, né, terminando o seminário 16, aconteceu o famoso o movimento de maio, né, maio de 68. O que que foi maio de 68, né? Foi uma revolta dos estudantes, e quando a gente pesquisa um pouco mais a fundo, né, também estava tendo uma revolta ali dos trabalhadores, então culminou nisso tudo. E os estudantes, eles estavam... Felipe, eu posso falar palavras assim mais, né, palavrões e tal? Então tá.
Estudantes ficaram putos, assim, com a questão do poder centralizado ali na instituição. Eles ficaram assim, isso não está certo, né? E aí eles fizeram, ficou muito conhecido na França, né? Maio de 68. E no meio desse contexto todo, político, né? Estudantil, os estudantes viraram para o Lacan e falou, e aí? Né? Cadê seu posicionamento? Né? Ajuda a gente aí. E o Lacan sai fora. E o Lacan vai ficar assim, né? Tem uma frase que ele fala que eu gosto muito, eu não lembro de onde, às vezes eu esqueço a referência, que ele vai falar assim: se vocês procuram mais um mestre, esse não sou eu. Então, quando a gente vai ler muito sobre, muita gente critica o Lacan não se posicionar, mas se a gente vê, o cenário 17 é totalmente uma posição dele sobre esse discurso, né? Sobre esse maio de 68. E é a partir daí que eu vou falar para vocês como que ele se implicou e o que que isso tem a ver com a nossa clínica, tá? Pensei por aí. Rapidamente, assim, para quem não conhece, né, o que que é uma ideia de um discurso, vou resumir. Se tiverem dúvidas, é só né, perguntar ali que eu explico melhor. A ideia de discurso é uma ideia de um laço social, ok? Então, nós, seres falantes, né, quando a gente nasce, inseridos no simbólico, a gente está ali falando, então, o que que a gente faz? Laço social. Laço social, quando a gente fala, é o quê? Com o campo do outro, com um grande outro, tá? Então, é impossível a gente pensar um sujeito que não tem laço, não importa o laço, né? E aí, o que sustenta um laço social? O Lacan vai falar que o que sustenta é um discurso. Entendemos, né? E a teoria dos 4 discursos é uma teoria de laço, né? De como que esse sujeito faz esse laço, essa relação com esse grande outro. Ou seja, importante, neurose. Ele não vai falar ali de uma questão da psicose, tá? Então, quando a gente fala de teoria do discurso, a gente está falando de neurose, ok? E aí, a partir disso, ele vai falar do laço social, então tá. E por que que o laço social é importante? Voltando em Freud, tá? Freud vai falar sobre a questão do mal-estar, né, da civilização. O que que causa o mal-estar na civilização? As pessoas, né, gente? Assim, são os laços. Então, e é a partir desses laços, né, inseridos ali na sociedade, e esse mal-estar é o que causa o sintoma. Então, laço é muito importante. A gente não tem como falar, vamos pensar ali na clínica, sem laço, né? Todo sujeito vai ter algum laço, né? Esse sujeito inserido no simbólico, aquele que fala, ok? Então tá. Lacan, a gente sabe que ele gosta muito de Freud. O que que ele fez? Ele pegou emprestado as 3 profissões impossíveis que o Freud ele vai falar na qual texto mesmo, gente? Na análise terminável e interminável, né? Que ele vai falar o seguinte: são 3 profissões impossíveis, né? É, que não dá. Educar, governar e analisar. Ele coloca isso. Lacan pega isso e acrescenta mais um. Ele falou: concordo com os 3, mas vamos colocar mais um, que é o da histeria, que é o quê? É o de desejar. Assim ele forma os 4 tipos de discurso. Ok? Como é que é a estrutura desses discursos? Não vou entrar muito a fundo, mas é interessante a gente pensar como que ele vai formar essa estrutura. De onde que ele tira isso, né? A gente vai ver muito sobre o matema, sobre a álgebra lacaniana. Então, como sabemos, Lacan adora, né, ir para uma área e para outra, né, que complica muito a nossa vida. Então, ele vai pegar a base a partir da linguística, tá? Então, a base do discurso, assim como a base do laço social,
ela vai se basear o quê? Na linguagem. Quando eu falo isso, é remetendo àquela coisa do o inconsciente se estrutura como uma linguagem. Essa é a base, né? Ele vai sustentar isso sempre, assim. Então, o discurso, ele vai estar ali. Se o inconsciente é estruturado com uma linguagem, rapidinho aí, né, gente? É binário, né? Então, S1. Felipe, eu acho que dá para falar. Se precisar, eu desenho, né? Mas o S1, né? Significante mestre, tá ligado ali ao S2, saber, né? Algo binário. E que vai emergir o quê? Um sujeito barrado. Essa é um pouco do que ele vai falar, que ele vai usar. E são essas letrinhas, tá? Que vão aparecer no discurso que a gente sempre vê nos quatro. E aí, o principal, e é o que o Lacan mesmo fala, que é a grande diferença do ensino dele, é quando ele acrescenta o objeto A nessas letrinhas, né? Então, os elementos do discurso vão ser quais? S1, né? Significante mestre. S2, saber. O objeto A, ok? E o sujeito barrado, né? Falei todos, falei. Então, ele vai a partir daí. O discurso vai ter toda uma questão de um giro. Ele explica como. Ele tira uma teoria da matemática, né? Da teoria da Klein, né? Então, ele é uma estrutura muito densa, assim. Então, estou resumindo, muito resumido, para chegar onde eu quero chegar, tá bom? A base é essa, linguística, linguagem. Estão acompanhando até aí? Acompanhou? Beleza. Então tá. É... Um tema, importante falar isso. Por que que ele vai envolver essa questão do matema? Por que que ele vai usar e utilizar essa tal da matemática? Que assusta, né? Eu acho que assusta todo mundo quando a gente pega e vê aquele monte de gráficos, né, matemas, né? Ele vai usar porque ele fala que é uma forma, é uma, é, como que eu posso dizer, para não usar as palavras dele assim, mas é algo que fica inscrito, né? É uma inscrição, é uma transmissão que está inscrita, né? Então, ela está ali, ela está fixa. O que ele vai dizer, em outras palavras, é o seguinte: é o real, né? Já que no simbólico algo sempre se perde, né? Ele tenta colocar um pouco dessa ideia da estrutura do discurso, algo do real. Mas que vai perder também, né, gente? Sempre vai perder alguma coisa. Então tá. Acho que eu falei ali o básicozão do que é. É, Então tá. Então vamos para a parte que eu queria. É, Por que que é importante né, estudar essa tal do discurso? O que que ele tem a ver com a nossa prática clínica? O que que ele tem a ver com o estudo de caso? O que que tem a ver com a nossa posição como analista? É esse ponto que eu quero chegar, tá? Focando mais no seminário 17, quando ele produz a teoria dos quatro discursos, é interessante pensar, eu estou até com ele aqui, lembra que eu falei que ele não se posicionou politicamente, que ele tirou dele da reta? Essa aqui é a capa do seminário 17. Vocês estão vendo, né? Deixa eu deixar aqui printinho aqui. A escolha da capa não é por acaso. Aí vem uma fofoca boa. Essa capa, o que que representa? Representa esse cara que está com esse olhar meio irônico aqui. Ele é um dos líderes estudantis do movimento, né? Que está o quê? Encarando a questão do poder ali, né? O policial. Então, por que será que ele escolheu, né? Justamente essa capa? E aí eu li assim, acho que é o Miller que ele comenta que parece que esse líder estudantil ele está através de um olhar desafiando, né,
ironicamente, esse policial, ou seja, ironizando essa questão do poder, né? Então tá. Então, deixa eu ver se tem mais fofoca para falar disso. Acho que é tudo isso. Agora vamos para a parte legal. Alguma dúvida até aí? Deu para entender? A linguística. Não tem como sair fora da linguística. Eu acho que eu já até conversei bastante com o Felipe sobre isso, né? A linguística daí, a gente tem que estudar, né? Ele sempre vai pegar no discurso, né? Cenário 17 é o quê? Saussure, Lévi-Strauss, é sempre ali uma base muito sólida entre os dois. Então, é importante saber para a gente entender a loucura que ele vai aplicar, né, a teoria dele, ok? Então, vamos lá. Já falei da importância. Vocês querem que explique direitinho o que que é o S1, S2, sujeito barrado? Sim, não? Tá de boa? Tá, gostaria. Vamos lá. O que que rola? É, A questão do S1 simplificar, né, de um jeito simples. S1 é o significante mestre. Vou falar um pouquinho melhor depois, tá? S2 é o saber. O objeto A, né, sabemos que é uma ideia de perda, né, ou causa de desejo. Sujeito barrado é aquele sujeito que teve que fazer uma renúncia, né? E a gente vai falar que é uma renúncia pulsional. Para entrar na linguagem, no campo simbólico, ele renuncia à pulsão, né? Essa completude. Algo se perde, né? E ele é barrado. E o que perde é o quê, gente? O objeto A, ok? Então, isso é o sujeito barrado. O sujeito barrado é o sujeito castrado, tá? Em outras palavras, é mais ou menos por aí. Deixa eu só me localizar aqui, gente, me perdi um pouco aqui. Ok, e o discurso, né? O discurso ele vai usar, então, a lógica significante da linguística, tá? Então, a lógica significante é o que a gente vai mais ler os discursos, né? Então, o significante, uma citação, tá? Do Lacan, do Seminário 20. Vocês vão vendo que eu vou passando muito para o 16, 17 e 20, que é onde ele vai formalizar melhor a ideia do discurso. Ele vai falar assim no Seminário 20. Qual que é a relação, né, entre o significante e o discurso? Ele vai falar a seguinte frase: o significante, como tal, não se refere a nada, a não ser que se refira a um discurso. Quer dizer, a um modo de funcionamento, a uma utilização da linguagem como laço social. Tá? Tá no Seminário 20, página 43, se interessar. Então, o que ele está dizendo é isso, né? O discurso ele só existe por conta do laço. E a relação do significante é o que a gente vai ver como que ele vai rodar e os locais que ele vai ficando, ok? Então tá. Então o sujeito nasce barrado pelo mundo da linguagem, mundo simbólico, e é o que é perdido, né? Barrado, perdido, objeto A. O Lacan, no seminário 17, ele vai falar uma palavra que eu acho muito legal, que é i tracinho mundo. O que que é isso? O mundo é simbólico, que o sujeito tem acesso, ok? E o que é perdido, ele vai nomear como i tracinho mundo. Por quê? Porque ele é inacessível. E sempre será inacessível porque permanece no real. Ele se localiza no real. Vamos falar um pouquinho agora. Agora eu tô chegando, tá, gente? Agora a gente tá indo para a questão do que eu quero. Todo discurso, todo, qualquer um, tá?
ele faz uma implicação ao quê? Ele faz uma referente ao grande outro. Lembrando, relação, né? Sujeito ali, laço, grande outro. Não se esqueçam disso, tá? O outro está sempre ali. Então, Lacan ele vai definir os discursos como formas particulares, por meio ali, né, do laço social, e como que o sujeito ele vai lidar com essa articulação do sujeito dele com o grande outro, tá? O que nele vai falar de uma questão de um campo do gozo, né? Que é o campo do outro, ok? Então, vamos pensar que é justamente o discurso, ele vai tratar dessa articulação, de como que o sujeito tenta ali, né, bordejar a sua relação com o outro e o campo do gozo. Não vou entrar muito na ideia do gozo aqui, porque vai demais, né? Dois campos, né? Sujeito e do outro. Eu perdi totalmente o que eu estava falando. Tá. Com essa intervenção, né, dessa articulação, a gente pode escrever a forma do discurso com seus lugares. Eu vou mostrar cada lugarzinho bonitinho, tá? De todo o discurso, por uma tentativa de estabelecer essa ligação entre o campo do sujeito e o campo do outro, e por um outro lado, uma confirmação de que um impossível vigora entre esse sujeito e o outro. Né? Falando a estrutura que está em jogo nas formas do discurso. Por quê? Aí a gente vai falar da questão do impossível. Lembra que eu falei do impossível? O impossível vai aparecer aí, tá? Eles não vão ter acesso um ao outro. Algo ali vai barrar, algo ali não vai ter acesso. E é isso que é importante. E é isso que o sujeito vai ter que lidar. Ok? Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre isso. E aí a minha Siri respondeu, né, gente? Acontece. Vamos pensar. Será que eu escrevo, Felipe? Ou você me libera aí para mim? Você que manda. Espera aí que eu vou passar o... Tomara que dê certo. Pode abrir aí o share screen e abre a luz. Eu acho que eu consigo aqui. É porque é tão pouquinho coisa. Deixa eu ver se eu. Você que sabe. Vou tentar aqui, tá, gente? Vou colocar aqui, porque senão eu vou acabar me empolgando aqui, ó. Então vamos pensar o seguinte. Tô escrevendo aqui. Vamos pensar no discurso, na estrutura do discurso. São quatro, ok? Deixa eu colocar aqui os quatro, senão não vai adiantar nada, né? Felipe, vamos lá, vai ser melhor mesmo. Passa aí. Escrever vai demorar mais. Tá liberado. Só clicar aqui embaixo em share screen e depois na lousa. Compartilhar a tela. Quadro branco? Isso. Beleza. Novo quadro branco, né? Pode ser? Isso aí. Foi? Foi. Ok. Tá. Todo mundo me vê, né? Todo mundo tá me enxergando. Cor tá preta, certinho. Vamos pensar o seguinte: são quatro lugares, ok? Então, nossa, gente. Escrever sem caneta vai ser um problema. Eu sempre uso aqui, mas a gente dá um jeito. Vamos lá. Dá para escrever por texto também, não dá? Dá Gente, sim. eu sou a tia do. Não dá, mas vai dar. Vamos lá. Vocês ignoram, tá? São quatro lugares, ok? Vamos pensar aqui, tá? O que eu gosto de pensar aqui é o seguinte. Vocês ignoram. Um lado é o lado do sujeito, o outro lado é o lado do outro, ok? Desse grande outro. Por quê? Vamos lá. Aqui vai ficar o agente. Nossa senhora, gente, eu escrevo muito mal aqui. Aqui vai ficar o agente. E aqui embaixo, no sujeito, vai ficar a verdade, ok?
Que vergonha, gente, pelo amor de Deus. Letra de médico, né? Ok. Sujeito, agente e verdade. Do lado do grande outro, o que que fica? O outro. Eita. O outro pequenininho, tá? O outro pequenininho. E aqui embaixo, a produção. Ok? Esses são os 4 lugares que o Lacan, nossa senhora, ele vai colocar. Tá? A gente vai com setinho aqui. E aqui vai ficar uma impossibilidade. Então, a gente pensa que ele vai fazer assim, né? A gente vai para o outro vai para cá, ok? Pensando num círculo, né? O Lacan vai falar de uma questão do circular. Pensando dessa forma, sujeito do lado esquerdo, tá o agente da verdade. No lado esquerdo, o outro e a produção, ok? Então tá. Vou encerrar aqui e depois eu volto. Como que encerra, Felipe? Socorro. Clica lá em cima no vermelhinho. Fecha quadro branco, ok. Melhorou, obrigada. Voltamos ao contexto 68. Não só pela fofoca, mas ele é importante justamente pela colocação política que o Lacan vai aparecer aí, tá? Ele não fala diretamente, nunca falou, né, sobre seu posicionamento, mas o modo como o Lacan ele vai analisar e interpretar os acontecimentos de 68 é o que interessa a gente. A gente vai ver que, sem dizer, ele vai dizer muita coisa. Então, é um seminário, de acordo com Lacan, né, que parece mais uma apresentação de pacientes que foram substituídos, né, por esses acontecimentos políticos ali, né, de 68, da época, mas que, na verdade, se a gente for ver, é um seminário muito mais de uma apresentação e necessária de como um psicanalista deve agir. Por quê? O discurso, ele vai aparecer aonde? Né? Se a gente for pensar essa teoria do discurso, né? Vai aparecer em análise. E aí, quem que tem que saber, né, manejar isso aí? O analista, né? Então, quando ele fala, né, que esse aqui é um seminário, no fundo a gente vê que ele está tentando mostrar para a gente como que a gente tem que fazer esse manejo a partir desse discurso, ok? Então, tá. Ele não fez falou nada, mas ele foi fazer uma publicação a pedido de um jornal lá da época, o Le Monde, para poder ele falar sobre essa reforma universitária, sobre essa questão, né, desse todo acontecimento, que não sei o quê. E aí ele não publica, né? Ele não deixa a amostra, né? Ele deixa ali, só manda para o jornal. Só tem em francês, foi bem difícil achar, mas eu tentei traduzir um pouquinho para poder trazer e explicar, que é o seguinte, eles traduziram para português de uma reforma em ser um furo, que é o título que ele acaba enviando para o jornal, né? Qual que é a ideia desse artigo dele, do Lacan? É para poder falar sobre a reforma psiquiátrica. Era só isso, né? Só que aí sabemos para onde que ele foi, né? Ele foi para lá. Que a partir dessas reformas, né, o Lacan ele vem com uma interpretação sobre essa questão desse mal-estar social, assim, que só em 72, em Milão, nessa conferência, que ele vai falar abertamente do discurso capitalista. Mas se a gente for ler certinho o seminário 17, o tempo inteiro a gente vê como que ele fala desse sujeito que é um sujeito capitalista. Aí vem a parte legal, e eu até mudei um pouquinho, que eu achei mais interessante. Vamos chamar, então, esse mês de maio, ok? Esse texto que o Lacan fez. Que é uma questão ali de falar desse sujeito capitalista, de uma questão extrema, e desse comitê do jornal.
Aí eu vou ler para vocês o que o Lacan vai falar. Exatamente as palavras dele. Tradução livre minha, tá? O que os estudantes, na revolta de maio de 68, vomitam sobre o título da sociedade de consumo e desses, como é que fala, gente? E dos cargos que não servem senão para entupir as calçadas. Eram os objetos dos quais essa sociedade esperava satisfazer-se à vontade, porque elas não substituem o objeto a fatídico. O Lacan ele vai falar isso. E o que isso tem a ver? Ele já está falando aí, se a gente for pensar, que essa revolta dos estudantes, né, de criticar o mestre, de ir contra esse mestre, volta contra ele mesmo, né? O que seria, né? Tem até uma pergunta aqui que eu vou trazer para vocês, né? Como que é pensar um mundo sem um mestre, né? Sem um lugar de um mestre? Isso aí é uma ideia. Então, aí é história legal, tá, gente? Vai ficar divertido. Quando ele vai escrever esse texto, vocês sabem que o francês, eles brincam muito com as palavras, né? São palavras que dá para ter muito equívoco. E o Lacan adora brincar com esses equívocos. Vocês já perceberam assim. E quando ele faz esses equívocos, ele é muito criticado. E a resposta do Lacan foi o seguinte: o que é uma psicanálise sem um equívoco? E é o que a gente pensa, né? Então, partindo da visão da psicanálise, o que vai importar não é maio de 68, um exemplo, né? Mas sim essa subversão do sujeito. Sua ação na cultura, em movimentos políticos, e até mesmo hoje em dia, né? Assim, nessa globalização dos excessos, etc. Mas o psicanalista, de toda forma, ele tem que procurar no sujeito em questão, né? Nesse sujeito barrado, qual é a sua causa, né? Esse objeto A, e a sua determinação significante, né? O que é esse S1 e o que vai ser esse S2, ou seja, onde que ele vai se localizar no discurso, tá? E assim, o que vai diferenciar o ser humano, né, de qualquer outra coisa? De um animal, de um vegetal, de um bom vinho, um bom café, né? O Lacan, ele vai dizer a seguinte frase, tá no cenário 17 também. Ele vai falar assim, é, ligado à própria origem da entrada em ação do significante. Ou seja, não há separação do corpo e do gozo. Na verdade, né, se goza pelo corpo. E se a gente goza pelo corpo, a gente goza também usando o quê? A linguagem. Não só a linguagem, mas como a palavra. Que é o que aparece muito na questão do discurso. Gente, palavra sem palavra, é um discurso sem palavras. Por que é um discurso sem palavras? Porque a palavra não dá conta de tudo. Ok? E esse corpo e o gozo, eles conseguem usar de outras formas, além de uma palavra. Eles usam da linguagem. Um bom exemplo que eu vou dar para vocês, que está no cenário 17, que ele vai falar assim, comparando a um animal doméstico, ele vai falar de um cachorro. Eu vou falar de um gato porque eu gosto mais de gato. Então, comparando um animal doméstico, um gato, e que cada ano que passa, e cada vez mais, a gente vai ficando mais o quê? Né? Mais apaixonadinho, vai gostando mais, e acaba fazendo um investimento libidinal muito grande nesses animais. E aí surge o quê? Né? O que vamos colocar, esse gatinho vai significar com tanto investimento libidinal? Ele vai representar como se fosse um objeto A do sujeito ali. Vocês vão entender. Mas o gato mia, né, gente? Às vezes os gatos miam demais, assim. E o gato vai miando, e isso vai equivaler o sujeito que é barrado, que é dividido.
Esses meados do gato, eles podem ser situados no campo da linguagem. Lembrando, né? Linguagem não necessariamente tem que ter, né, palavra. E aí, os miados produzem som, mas não falam nada, né? Não com sentido, assim, não, né? Quando a gente está pensando racionalmente. Olha o que que acontece, então. Você tá lá com o gatinho, investe horrores ali, né? Uma questão libidinal, pensando ali, talvez uma questão pulsional ali, né? E aí o gatinho é o nosso objeto A, queridíssimo. Mas ele começa a irritar a gente, né? Porque a gente é o quê? Um sujeito dividido. Aí a gente não aguenta mais o gato miando a noite inteira, acordando a gente. Então fica assim. Aí o Lacan ele vai falar assim: o cachorro, né? No meu caso, o gato. O gato vai virar um objeto A. E esses miados que a gente não aguenta mais, né? É o sujeito dividido. Ok? Então, considerando toda essa história maluca que o Lacan vai trazer, essa implicação doméstica do gato na linguagem, Lacan ele monta uma versão gato, que ele vai chamar versão cachorro, do discurso histérico. Vou explicar. Se em maio de 68 os estudantes revoltados ali, gritando, miando alto, né, tava ali e tal, ou seja, eles eram sujeitos barrados, e suas palavras de ordem, assim, desconhecendo o que faziam, como se fossem gatos, assim. É como se eles gritassem, gritassem, gritassem aquilo ali que não tem sentido nenhum, né? Que é só, né? Miado, latido. O Lacan ele vai usar o latir, né? Late, 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 late. Quem late é quem? Quem mia é quem? Né? Se a gente for na analogia do Lacan, é o objeto A. Então, esses estudantes que estavam tão revoltados ali, tentando e contestando essa questão do poder, não seria eles mesmos esse objeto A? Porque eram atraídos de uma forma, assim, de uma carniça, tá? O Lacan vai usar essa palavra carniça, que vai ser o significante mestre, o S1. Porque uma carniça, ela apodrece, né? Ela não fica muito tempo, né? Ela é sem vida ali, acaba. Mas ela produz um saber separado do lugar da verdade, e do qual acaba, né, não tendo nada, não tendo nem gozo. Em outras palavras, né, gente? Esses sujeitos de maio de 68, que estavam tanto ali nesses discursos, né, até mesmo, né, enchendo o saco do Lacan, que posição que eles estavam ocupando? É o que o Lacan vai falar no discurso universitário, né? Que lugar é esse que o sujeito acha que é? Por que que ele acha que ele vai conseguir produzir um saber, ele vai saber usar esse saber e ele vai saber de toda a verdade? É o famoso acha que goza, né? Acha que, de alguma forma, ele vai conseguir sempre gozar, do jeito que quer, né? E, atualmente, como não repetir essa repetição ali, né? Principalmente uma questão social, governo, da questão global e tudo mais, né? Então, fazendo analogia, percebemos que a carniça, como esse S1, que envolve os estudantes revoltados, que inclusive estavam em busca pela verdade, né? E que acabam se perdendo ali a causa desse desejo, porque eles ficam servindo o quê? Aos senhores que pretendiam destituir essa galera, né? Eles queriam destituir o poder que os estudantes achavam que tinham, né? Olha assim, né? Como é sempre uma questão de um engano, né? Eu acho que eu sei, eu acho que eu tenho saber, eu acho que eu sei o que eu quero. Não é o que a gente vê na clínica, né? Esse S1 que ele vai falar carniça, eu achei muito importante, porque é o que a gente vai achar em análise. Esse S1, essa carniça, não é o que envolve ali, e às vezes é o que
muda o rumo da coisa, né? Os estudantes não mudaram o rumo um pouco, né? Que ficaram envoltas nessa carniça. E aí acabaram perdendo qual que era a causa de desejo, né? Por que que eles ficavam ali? O que que eles queriam? Né? Se perderam. Então, que S1 é esse? E aí, falando de uma questão já do caso clínico, esse S1, essa carniça, é o que precisa aparecer na análise. Como? A gente precisa, a partir do discurso, né, do analisando, com que apareça, né, com nomes que ele consegue nomear e que principalmente consiga aparecer, né? O que que seria essa carniça, né? Esse S1, esse significante mestre para esse sujeito, ok? Então, esse S1, esse significante mestre aí, para operarmos com ele, sem destruir ou dominar ele, a gente nunca fica nessa posição, o Lacan ele vai apresentar o discurso analítico, né? Como que a gente vai mexer com isso tudo? Né? Como que a gente vai não tentar destruir, mas tentar aparecer esse S1 que precisa ser, né, aparecer para poder lidar com várias coisas. O Lacan vai apresentar uma solução, né, que é o discurso analítico. Então, esse discurso analítico, o S1, ele vai se encontrar no lugar da produção, tá? Eu vou escrever aqui, porque eu achei horroroso o que eu coloquei ali no quadro com vocês, tá? Então, vamos pensar, o que que é um discurso analítico? Lembrando as letrinhas, tá? Ó, discurso analítico, o S1, ok? S1, vou escrever grande aqui. Se encontra no lugar da Bruno, produção. Oi. desculpa te interromper. Você quer que eu compartilhe a tela que mostra os 4 discursos? Aí você fala sobre eles? Ah, melhor, pode, ótimo. Peraí. Coloca só do discurso analítico, por favor. E peraí. Peraí, deixa eu só localizar o discurso aqui. Porque a tela do você está grande. Peraí, deixa eu mudar. Quer que eu tente, quer que eu separo? Deixa eu Não, só. não, não, tá ótimo. Vocês estão vendo, né? Então, vamos pensar assim, ó. O discurso analítico, né? O S1, onde que ele está? Ele não está no lugar da produção. Vocês lembram que eu falei, né? Sujeito, vamos pensar, e o outro, ok? O S1 no analítico, né? No discurso analítico, ele está onde? Ele está no lugar da produção. Então, ele está nesse lugar aqui, ok? Vocês estão vendo o quadro, mas eu estou mostrando aqui. E ao mesmo tempo que é um lugar de produção, que fica aqui embaixo, né? Que é um lugar de produção, ele também é considerado como perda. Por que perda? A produção, ela necessariamente acompanha uma perda. Ou seja, não existe uma produção sem perda. E essa perda a gente está falando de quê? De um objeto A, ok? O que, no cenário 17, esse objeto A ele vai ir para uma outra linha de uma questão do mais de gozar, ok? Mas aí, aos pouquinhos aqui, eu acho que eu consigo falar sobre isso. Então, no discurso analítico, o S1, ele não é mais uma simples carniça, né? Olha onde ele está localizado. É também algo que pode ser destacado e separado. Como assim? A análise é isso. Ao longo de uma análise, a gente nota aí o quanto o S1 ele é aquilo que é singular do sujeito. É aquilo que vai caracterizar o sujeito. E aos trancos e barrancos ali, né? É isso que faz o sujeito ali dar conta de fazer um laço com a vida, né? Depois, ali no seminário 23, né? É o que ele vai falar que quando a gente consegue emergir, surgir o S1, né? Separar, entender o que que é esse S1, vai ser o São Tom. Por isso que ele vai falar que é isso que vai caracterizar essa singularidade do sujeito, tá? Então, esse discurso aí, analítico, é o lugar chamado da produção e perda, né? Aí.
Mas não é só exclusivo só desse discurso, não, tá, gente? A gente vai vendo que os outros discursos também têm isso, né? Cada um ali tá. Se tá na produção, tem perda. Mas eu estou dando o exemplo do analítico. Então, esse S1, ele caracteriza o discurso analítico porque o significante mestre produzido é também perdido. E o sujeito barrado, ele não fica ligado a esse significante. Que embora ele que represente o sujeito, né? Essa coisa singular, ele não fica ligado a ele. Vocês estão vendo ali no discurso? Dá para ver bem? Né? Olha só. Ai, gente. Eita. O S1 tá embaixo, né? Ele tá no lugar. Isso aí, obrigada, que ele está ali, né? O S1 tá ali embaixo, né? Então, ele é uma produção do sujeito, né? O sujeito faz ali a produção, mas há uma perda. E ele nunca vai ter acesso a essa perda. Vocês estão vendo, né? Ele não faz isso aqui, né? Então tá. Então, continuando. E bom, e aí, né? Então, partindo, eu acho que eu não cheguei a falar, né? Mas todos os discursos, eles têm como base esse discurso do mestre que eu falei com vocês, tá? Então, todos vão entrar nessa lógica do discurso do mestre, que o Lacan ele vai tirar de Foucault, né? Ele vai falar principalmente dessa questão do senhor e do escravo e do Marx também, né? Karl Marx. A pergunta que eu falei com vocês, né? Como em um mundo que parece que não existe mais lugar para mestre, se falam que é proibido proibir, né? O termo mestre, da mesma forma, ele ainda insiste em ser chamado e ocupado no lugar do discurso. Por quê? Por que será? Né? Essa aí é uma pergunta aí, depois se vocês quiserem falar. E um exemplo tão atual assim, quando eu pensei nessa pergunta, que é o seguinte, assim, pensando nessa ideia, né? Senhor escravo. Mesmo com tanta exploração, hoje em dia mesmo, vamos falar hoje, a gente trabalha muito. Horas não remuneradas, trabalho em excesso, né? Tem várias nomenclaturas hoje em dia, burnout, que não sei o quê, né? E mesmo assim a gente não larga a mão. A gente continua trabalhando, trabalha, reclama, trabalha, né? E o Lacan, ele vai fazer uma citação que ele vai falar que o trabalho é ele que honra o sujeito. E como é o trabalho que honra o sujeito, não existe o não trabalhar. Então, me parece que é sempre nessa lógica, né? De um trabalho ali. Mas a questão toda é como que cada sujeito ali vai lidar com esse trabalho, com esse excesso, ou né, com essa relação desse gozo. Lembrando, né? Isso aí a gente está falando de gozo. Então tá. Para retomar rapidinho, que já sei que já estou ultrapassando o limite, mas é rapidinho para falar essa questão da história do senhor do escravo, de uma outra leitura, tá? O senhor vai dominar o escravo, ok? Enquanto o senhor ele vai se dedicar a ficar à toa, né? Fazendo nada, quem vai trabalhar é o escravo. Só que dessa forma, assim, simples, falando assim, não dá para perceber onde que está a impotência do mestre. Mas dá para perceber essa questão do poder e do domínio do senhor ali com o escravo. Tá? Lembrando ali no discurso, o discurso do mestre, ele é o S1, ok? Que é o senhor, que ele vai mandar produzir, né? O escravo, que vai ser o S2, ok? Então, ele tá ali. Então, falando disso, a gente só vê uma questão ali clara de um poder e de um domínio. Ou seja, o senhor tá de boa e o escravo só tá se ferrando. Mas aí tem um pulo do gato, que é o que o Lacan vai falar. É o escravo que trabalha. E é ele que vai aprendendo coisas, e é ele que vai adquirindo algum saber ali.
E acaba que é ele que tem o saber, o S2, né? Que tá ali. E o gozo. Então, vejam só. Se o mestre depende do escravo, ele fica impotente sem o escravo. Ou seja, sem o escravo, o senhor é um Zé Ninguém. Quem que é o senhor? Ele não está fazendo nada. Então, o senhor, ele se torna escravo do escravo. Justamente por essa impotência que o mestre vai ter, né? Que o senhor vai ter. O que é extraído do trabalho do escravo, que é o que Lacan vai chamar aí, né? De o mais de gozar, no lugar do produto desse trabalho, aí embaixo, né? Do A, ele não vai chegar ao sujeito barrado que ocupa o lugar da verdade sobre o significante mestre do S1. Vocês estão vendo aí, né? Então, por isso, o mestre ele vai ser sempre marcado por essa impotência. E aí, né? O mestre é o quê? É impotente, no final das contas. Mas o mestre é aquilo, né, gente? Eles sempre acham que sabe de tudo, que tem... Eles são potentes, né? E é o que a gente escuta muito, muito no discurso capitalista, né? De não existe mais uma impotência, né? Tudo pode. Agora, partindo rapidinho ali, que eu acho importante a gente fazer, é a questão do discurso universitário, né? Que é de onde surgiu ali tudo, dessa questão da revolta de 68. Então, no discurso universitário, o S1, tá vendo o S1? Ele vai se esconder sob o saber do S2. Não parece claramente, mas ele tá lá. O que que a gente pode ler disso? Esse o mais de gozar, né? O A, por se encontrar no campo do outro, aquele lado que eu falei com vocês, esse lugar da exploração fica mais tolerável à medida em que se encontram mais objetos de gozo e de consumos, né? Então, quando a gente encontra mais objetos de gozo e de consumo, o que Lacan vai chamar o quê? De latusas, né? Justamente esses objetos de consumo rápidos, assim, né? E que fazem a gente gozar rápido, que tem a ver com o discurso capitalista, né? Então, o sujeito barrado, ele vai acabar aparecendo como um produto do discurso universitário. Por quê? Ele não alcança o que ele queria, que é o S1, e jamais vai chegar no lugar do saber. Porque é uma barra ali, ó, que separa o saber e o significante desse domínio, que é do S1. Tá vendo a impotência também do discurso universitário? Né? É importante quando a gente vai ler e tentar entender os discursos, é onde está a impotência. O que ele não deu certo. Porque todo discurso ele é fadado a falhar, porque tem a impotência. Né? Então, todo discurso é falho. Então, em resumo, o mestre, então, ele tem várias facetas e não podemos dissituá-las, né? E também não podemos procurar aprender essas mutações a partir de efeitos mortíferos. Mortíferos, gente, lembra? Gozo, mais gozar. Tudo vale para gozar, ok? Então, no discurso do mestre, a morte, vou colocar aqui a morte, tá? Ela vai se apresentar no próprio sacrifício do sujeito barrado, que trabalha, e trabalha, e trabalha, para sustentar essa cadeia significante dele do S1, S2, para poder o quê? Tentar alcançar o gozo. Né? Então, ele fica nessa produção de uma tentativa de um gozo. Já no discurso universitário, essa questão da morte, ela vai aparecer na impotência do sujeito, igual eu falei com vocês agora, de chegar ao S1, que é o que ele tanto queria, né? Que ele queria o quê? O S1 para poder ter acesso a esse S2, esse grande saber. A impotência também está aí. No discurso histérico, que a gente não falou muito, a localização do significante mestre no S1, no lugar do grande outro, tá ali, ele vai generalizar, porque o outro não deixa de ser uma instância geral
ou seja, não há uma destituição do S1 com essa relação da função singular, sabe? Porque ela não deixa de ser uma espécie de modificação. Pensando no discurso histérico, né? Vou falar rapidinho aqui. O sujeito, ele tá ali na onde, né? No lugar ali do agente, no lugar do senhor, o quê? Demandando que alguém trabalhe para ela e que produza, ok? Então ela vai estar ali assim, mandando, produza e produza e produza, né? E ela coloca quem para produzir, né, gente? É a gente. E ainda ela, e é aquela coisa, né? Ela acha que a gente tem a resposta para tudo, e ai da gente de não dar a resposta, né? Já no discurso capitalista, a morte, ela vai mostrar a sua faceta à medida que o sujeito barrado, por não se encontrar no lugar que o Lacan até chamou de, como chama, gente? Eu acho que ele chamou de um lugar de dominância, né? Ele começa a exercer seu poder até mesmo sobre o significante mestre do S1. Por quê? Miller vai falar uma coisa que eu gosto muito, que é uma, é, uma é um mercado muito cheio de S1, sabe? É muito significante mestre. É, é uma pluralização, né, do significante mestre. Então, o sujeito ele barrado, ele pode encontrar ali, né? Para que ele consiga continuar gozando, que ele continue ali, né, nessa repetição sem fim, né? Embora que, né, mesmo separado, ele permanece no lugar da verdade desse discurso. Então, o que eu queria dizer é que no discurso analítico, né, nesse discurso ali, que o psicanalista, né, nós vamos ocupar, o significante mestre S1, ele também tem os seus efeitos mortíferos, mas ele se refere ao que o Miller ele vai falar de destacar o trabalho, né, de escancarar o S1 ao longo de uma análise. Porque a crítica do Miller é o seguinte: hoje em dia, com tanta pressa, com tanto. E é né, o meu estudo, né? Até onde há um desejo do analista de estar ali, né? Às vezes eles querem que a análise ela dure rápido, né? E se durar rápido, como que a gente vai tentar, né, investigar, nomear, fazer aparecer esse S1 do sujeito? Na construção de caso, principalmente em supervisão, ou quando a gente está ali sozinho estudando, quando a gente consegue localizar aonde esse sujeito ele se localiza nesse discurso com o outro, fica muito mais fácil para a gente entender o manejo que a gente vai fazer. Para onde que a gente vai, para onde que não deve ir, o que está faltando da nossa parte. Né? Às vezes a gente está escutando, 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 e cadê uma tentativa ali de uma nomeação do S1, por exemplo? Né? É o que Lacan falou. Não é para a gente destruir, julgar e acabar com nada, né? Mas é uma condução de fazer aparecer esse S1. E só cabe a gente, nesse discurso, né, fazer isso aparecer. Gente, por fim, foi isso. Eu não vou me estender mais. A ideia, então, era para mostrar que é a partir da experiência da psicanálise, né, é que é possível fazer com que o sujeito, da melhor forma possível, consiga se relacionar com o outro e com a vida, e com seus sintomas. É isso, gente. Vamos às conversas. Dúvidas, questões? Felipe? Elan, obrigado pela apresentação. E, pessoal, agora a gente abre para possíveis perguntas pelo chat ou mão levantada. Alguém tem alguma pergunta, dúvida, etc, etc, etc. Bom, gente, não precisa ter vergonha, não. Bora.
Tem muita carinha aí que eu conheço. Cadê você perguntando? Acho que a Juliana quer falar. Diga, Juliana. Oi, gente, tudo bem? Eu tenho uma pergunta que é assim: o sujeito ele passa por vários discursos ou ele fica assim parado, digamos assim, no mesmo discurso? Ele se usa de vários discursos ou ele se usa de um deles, né? Como no caso da histérica, ela sempre está nesse discurso ou ela pode estar em outros, né? Ah, como que funciona isso? Perfeito. Vamos lá. O discurso não é fixo. O sujeito, ele vai de acordo ali, né? Deixa eu pensar ali, com o que tá passando na vida dele, tá, gente? Vou dar esse exemplo, assim. Ele vai transitando, assim. É, Porque quem manda no discurso, né? O que manda é o agente, é quem tá naquele primeiro ali, né? No agente. E o sujeito, ele vai circular. Porque imagina se o sujeito ele só fica ali no discurso, sei lá, do universitário, né? Tem momentos que sim, que ele até vai se localizar mais ali. E até uma coisa que eu não falei, Juliana, e é um ponto importante, na análise, é importante, falando, né, de uma neurose, que todo neurótico consiga entrar num discurso histérico. Por quê? Porque é quando o sujeito assume, né, essa posição de um discurso histérico, é que ele consegue começar a demandar, né? Ele começa a... É o que a gente fala, assim, que é o analisando que já tá bom, sabe? Que ele já começa a demandar da gente, já começa a questionar. Diferente vou colocar aqui, né? De um exemplo de um sujeito obsessivo, assim, que ele tem uma dificuldade ali de uma demanda, né? De um direcionamento. Então, a gente fala que para poder entrar, né, em análise, assim, que é importante é quando o analisando ele entra no discurso estéreo, porque ele vai começar a demandar da gente, a demandar uma produção, e aí que vai ser, né, que ele vai ficar triste, né, por saber, mas que ele vai começar a se colocar ali como agente, né? Ele vai se colocar ali como, bom, sou eu que tenho que fazer alguma coisa da vida, né? Então, ele vai se mudando, assim. Tem casos, por exemplo, eu lembrei de um caso aqui, que tem um paciente que ele se localiza muito, o discurso dele se localiza muito no discurso universitário. Ele não consegue sair dali. E por que que ele não consegue sair? Quem que é o agente principal ali, né, do discurso universitário? Não é o sujeito. E é o que eu falei ali, né? Ele fica escondidinho, né? Então, ele goza ali, ele fica bem e fica ali, né? Porque é difícil quando a gente tenta colocar nessa posição inicial, né? De um discurso histérico, de uma demanda, porque é muito trabalhoso, tá? E o discurso do analista, a gente está ali, mas nem sempre a gente está ali. O que eu quero dizer é quando Lacan fala assim, nem toda sessão a gente é analista. O que que ele quer dizer com isso? Nem toda sessão a gente consegue bancar esse discurso do analista, né? Ocupar o objeto A como agente, né? Ser o objeto ali para tentar uma produção, uma causa, né? Então, varia, às vezes ali vocês podem até comentar assim, mas se a gente for parar para pensar, será que toda análise tem algum discurso, né? Algum discurso entra ali? Né? Mas sim, transita. E é importante que transita. Obrigada. Mais alguém mais?
Cleison. Oi, é, olha, eu anotei aqui três perguntas, duas delas talvez são mais diretas. Acho que eu vou fazer as três e responder se À quiser. vontade. Você falou em alguma hora da importância de olhar para um certo lugar de. A palavra que ficou para mim é insuficiência, não sei se é isso. Tá. Olhar para um certo lugar de insuficiência nos discursos, nos quatro. Eu Ah, não sei se insuficiência é a palavra que você usou, mas eu fiquei pensando se é olhar para o lugar da verdade, que, de novo, pelos meus estudos, que ficou para mim assim, é um lugar que fica escamoteado, digamos, ou essa insuficiência é olhar para o sujeito barrado em cada uma das. Segunda pergunta, o que é gozo mortífero? Tem gozo vivífero? E a terceira, um dia eu vi, que achei muito interessante, também não lembro de onde, que o discurso do hum. analista aparece sempre no giro de um discurso para o outro, que é um discurso que opera esse giro. Ia perguntar se, sei lá, porque eu não lembro mesmo de onde eu vi isso, se tem alguma referência, se vocês já ouviram falar disso, algo assim. Perfeito, É isso. Cleison, né? Tá. Vamos na primeira aí que você falou. É impotência. É uma questão do impossível. E é muito importante, porque é isso que gera toda a teoria dos discursos, tá? Por que impotência? É o que eu falei, né? Acaba que o discurso ele está sempre fadado à falha, né? Porque ele é impossível, assim. E por que que é impossível? Se a gente for parar para pensar, aí a gente pode viajar um pouquinho, tá? É um sujeito que está ali barrado, algo que está perdido, é um sujeito ali do simbólico e que o real está sempre fora. O real é sempre, né, inacessível, assim. Ele tenta ali, né, se inscrever, se inscrever, se inscrever, mas não é por aí. Então, essa impotência é o que a gente vai ver em cada discurso. Cada discurso tem a sua própria impotência. Vamos pensar aqui na impotência do. Peraí que eu vou pensar em uma. Na impotência do mestre. Vou dar o exemplo do mestre, né? É a que eu mais falei hoje, né? Que é essa questão, assim, o mestre, ele depende do escravo, que ele é impotente, né? Ele não consegue fazer sozinho. Ele depende ali, né? Que o escravo trabalhe para ele, produza para que o quê? Né? Ele tenha alguma coisa. Para olhar mais detalhado, eu não olhei assim, mas tem toda uma questão das barras, né? Tem uma questão da impossibilidade do impossível, tá? Eu não coloquei isso porque cada autor, muito autor diverge, tá? Alguns vão falar que a impotência está em cima, outros vão falar que a impotência está embaixo, outros vão. E aí, eu ainda não tomei a minha opinião, então não coloquei, né? Mas a gente sabe que a setinha, né, do agente para o outro tá ali, ok? Vira para lá, produz, mas quando ali, né, aí a gente vai falar ali da produção e para a verdade, não vai, né? A verdade, ela tá ali, inacessível, de uma certa forma, né? Lembrando que a verdade é sempre não toda. E é por isso que a gente vai falar dessa questão da verdade do real, assim, né? A verdade, a gente não consegue dizer ela toda. Por isso que ela não toda. Por isso que ela sempre é no campo do não todo. E essa é a impossibilidade, tá? Então não é insuficiência, mas sim é uma impossibilidade de alcançar aquilo que o agente queria. É um pouco isso. Pensar por essa forma eu acho que é mais fácil, assim. A histérica, o que que ela queria? Ela queria saber tudo, né? Então, histérica, vamos lembrar, né? Sujeito barrado vai mandar para o analista, né?
E o que que ela não consegue, né? É a verdade. Aquilo que está ali. Então, se a gente for ler, e é importante ler dessa forma os discursos, aonde que está cada impotência? Cada impossibilidade. Por isso que o Lacan, ele retoma, né? Ele pega emprestado do Freud aquilo. Da mesma forma que é impossível educar, né? Governar, analisar, e ele acrescenta o de desejar, né? Que é o da histérica. Sempre ali algo falta. Quando você falou, né? A outra pergunta lá, do gozo mortífero. Esse gozo mortífero, aí tem. Eu já li muita coisa sobre, tá? Mas, pelo que eu entendo, pensando de uma ideia desse gozo mortífero, é, talvez você esteja viajando um pouco, tá? Mas o que eu lembro, remeto, é aquele gozo que não, que não para. É o que eu estou estudando muito sobre a questão da clínica do excesso, por exemplo, né? Então, é um gozo que ele vai de excesso, 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 e quem para? Não há uma barra. E esse gozo mortífero, ele pode mortificar o sujeito, né? De alguma forma. E aí aparece nos novos sintomas, né? Alguns consideram novos sintomas, outros não, né? Mas na questão da bulimia, na questão da anorexia. Então, esse gozo mortífero, ele aparece aonde? No corpo, tá? Então, eu consigo, uma leitura minha, esse gozo mortífero, esse gozo no corpo, né? É um gozo que é mortífero para o próprio corpo. E do giro que você falou, o tempo todo a gente está girando, né? É necessário o giro. Não tem como eu não fazer o giro, né? E a partir do mestre, a gente vai vendo os giros de como que vai funcionando, né? De como que as posições vão mudando e vai sendo produzido aí. E é graças a esse giro que é possível o discurso do analista aparecer. É graças a isso, porque se ficasse fixo, igual a Juliana falou, perguntou, né? Não teria como a gente circular, não teria como a gente até mesmo entender qual que é essa relação do sujeito com o grande outro, a partir do discurso, né? Ficou claro? Entendeu alguma coisa? Tem chave. Ana, eu não Oi, achei a mãozinha. Daí eu vou falar sem achar a mãozinha. sem problema. Ah, não, e dá um exemplo dessa construção de caso que tu fala, que eu não consegui visualizar no discurso. Beleza, bora, vamos lá. Deixa eu tentar lembrar de um caso e eu omiti algumas informações, espera aí. Tem supervisionando minha aqui que, ali, ó, a Elvia tá ali, a gente tava falando disso de um caso dela. Ué, você lembra aquele que a gente falou? Sobre Tá, essa questão da histeria. pode ser. Exemplo de discurso estéreo. Tem agora, mas até antes, talvez, de você, da gente pensar, inclusive, o caso, talvez acrescentar, assim, que a Shane colocou a questão do como que isso aparece no caso clínico. Eu acho que uma forma é, legal, inclusive, que peguei com você, se você puder repetir, é como que a gente faz essa leitura a respeito desse tema aí, né? Porque quando você pede até para pensar um caso, eu fico pensando nessa questão do histérico, que
da histeria que demanda ao analista uma resposta. E eu acho que isso vai ficando claro nisso que ele vai colocando. Se você puder fazer essa leitura de o próprio Senhor direciona ao analista, e até fiquei em dúvida se esse S1, aí essa figura do analista, esse mestre. Eu vou pegar o exemplo, então, para vocês duas do discurso histérico, ok? Discurso histérico, vamos lembrar. Vou colocar aqui. Ele vai aparecer, né? Ou o Felipe coloca aí. Felipe, coloca para nós, por favor. Oi, apareceu? Apareceu. Aqui, ó. Beleza, vamos lá. Discurso histérico. Sujeito, agente. Vamos lembrar. Os lugares. Agente, outro, a verdade, a produção. Ok? Lembrando, a produção é sempre uma perda. Ok? Beleza. Vamos pensar no caso. Chegou um sujeito ali. É importante identificar o discurso, gente. Eu sempre falo isso nas minhas supervisões. É para a gente até mesmo localizar o caso. Porque às vezes a gente está tão perdido. É um discurso, assim, tão... como que eu posso falar assim? Tão desestruturado que às vezes a gente fica, nossa, será que é uma psicose? Será o que que é? O discurso, ele faz a gente centrar mais e se organizar a gente mesmo, ok? Então, vamos lá. Tem uma paciente fictícia aqui, histérica, com aquele discurso, né? Mas é um discurso que ele pode ter muitos elementos, assim, que foge muito do clássico, né? Isso porque eu não entrei na questão da tábua da sexuação, assim, né? Mas vamos pensar ali, né? O sujeito que está falando muita coisa, sem muita amarração, ok? Não é aquela histérica clássica, assim, que a gente lia em Freud, né? Demanda, sintomas no corpo, algo ali do sexual, tá muito perdido, ok? Se a gente está escutando, está em dúvida, vamos pegar, né? Aí, pô, eu acho que pode ser um discurso histérico. Aí a gente pega ali a ideia dali. Sujeito barrado, né? Esse sujeito aqui é o que vai representar, né, o nosso paciente, a histérica. E quem domina o discurso, né? Quem manda no discurso é quem está no agente, ok? Então a histérica está aqui, está mandando no agente. E aí ela está mandando o S1, né? Significante mestre, produza um saber para ela. Quem que ela bota ali como significante mestre? Né? Quem que ela acha que sabe de tudo? A gente. Nós, pobres coitados, né? Então, a histérica é justamente aquilo, né? Ela supõe que a gente sabe. E não só como supõe, como ela tem certeza. Então, a histérica tá ali, aí ela assume o discurso, ela assume a sessão. Ela, às vezes, não deixa a gente falar. Às vezes, ela é a típica que toma conta da sessão, sabe? Então, ela tá nesse lugar de dominância. E o que que ela faz? Fica ali, ó, demandando que a gente trabalhe, né? Vai, me fala. Quero saber. Manda aí. O que que eu preciso saber? Por que que ela manda a gente trabalhar? Para que a gente produza o saber que ela está precisando. Ela não quer ter esse trabalho. Aí ela faz o quê? Demanda do outro. E a histérica ama demandar, né, gente? Ela vai demandar do outro, que vai ser a gente ali no caso, né, no S1, para produzir o saber que ela está precisando, né? Para ela entender o que está acontecendo. Ela fala, ai, não aguento mais,
Ai, gente, sei lá. Vou colocar um exemplo aqui, banal. Eu não aguento mais meu marido. E aí? Eu termino ou não termino? Vai, produz aí, né? Essa coisa do significante mestre desse S1, né? É o sujeito que ele tem que começar a tentar nomear, né? Por isso que ele é importante. É o sujeito que tem que, pela cadeia significante ali, tentar nomear, tentar fazer aparecer, né? Porque é isso que é difícil mesmo. E aí ela bota a gente para produzir os significantes ali que ela, né, que ela acha que a gente sabe, para produzir a, o que ela quer, né? E entregar de mão beijada para ela. Então, assim, não, é mesmo. Ó, você falou isso aqui, discutei, né? Você realmente está certíssimo. Termina com ele. Mas vocês estão vendo que a verdade, ela está aqui, embaixo do sujeito. O sujeito, ele não tem acesso, né? Tem uma barra. Mas ele está do lado do sujeito. Por isso que a gente fala, né? Lembrando dessa coisa, né? O analisando é bom estar ali nesse discurso, né? A verdade está com o sujeito. Tá vendo? Tá do lado dele. Ele só não tem esse acesso direto, né? Mas dá para produzir alguma coisa. Vocês entendem, assim, como que é um exemplo, assim, de discurso, sabe? Um discurso universitário também, por exemplo, aqui em cima, né? Que está aqui. Quem está no S2 ali, né? Quem que está mandando? Aí a gente pode pensar, vamos pensar em alguma coisa. Eu gosto de pensar num exemplo que eu tenho de uma instituição, ok? Uma instituição, ela está mandando o quê? Produção. Produz. Eu quero produção, quero artigo, muito artigo, publicação, bora. E quem está ali? Quem é o pobre coitado, né? Que vai sobrar para essa produção, né? É o sujeito. Então, o sujeito ele vai ficar ali à mercê disso, né? De produzir isso aí que ele quer, né? Que a instituição quer. Mas vocês estão vendo que o S1, né? O significante mestre, está no lugar da verdade? E o significante mestre, né? Está do lado de quem? De uma sei lá, da universidade, por exemplo. Vocês estão vendo como que o sujeito ali, o que eu vou falar, né? A questão do mal-estar, né? Por isso que o Lacan ele vai falar que o discurso nada mais é do que um laço social. O laço social, ele é o mal-estar, né? A partir do laço social que a gente tem mal-estar, né? Porque a gente tem que lidar com o campo do outro, com gozo. E aí a gente sofre, né? E aí a gente está ali. Tentando entender, o discurso é isso, né? Tentar entender, demonstrar como é que esse sujeito se localiza ali no laço e, principalmente, a questão do mal-estar, né? O que a gente vai chamar ali do sintoma. Respondido mais ou menos? Elvia, quer falar? Essa questão na escuta está ali, o sujeito entra dentro desse discurso histérico, que convoca esse analista a um saber, no entanto, essa verdade está no campo desse sujeito que é barrado, né? O discurso do analista, ele entra aí com uma possibilidade de convocar esse sujeito, seria essa questão do manejo. Em algum momento ele precisa entrar nesse discurso histérico e convocar o analista nesse lugar, mas entre essa questão do discurso do analista, porque é o analista que precisa convocar esse sujeito a esse lugar de produção. Porque olha só, vamos pegar o discurso. O agente ali no discurso do analista é a gente, né? A gente que vai estar ali. E a gente está ali como o quê?
como objeto A. O que é esse objeto A? Uma causa, né? Causa de desejo. E aí, qual leitura que a gente pode fazer, né? É o que o Lacan ele vai acrescentar, né? É justamente causar um desejo nesse sujeito, né? Para que o quê? Ele consiga produzir os significantes mestres, né? Esses significantes ali, que é a ideia, né? Para que ele consiga produzir, para que ele consiga que apareça no discurso, que ele consiga nomear, que ele consiga localizar. E a partir do... Lembrando, né, gente? S1 é uma cadeia, né? Então, esse significante mestre é isso, pensando numa análise, é o que precisa ser produzido, assim. Aos poucos, né, gente? Não é só o significante mestre que aparece, né? Mas a ideia é isso, assim, é a gente fazer, é justamente ocupar esse lugar de uma causa, né? De causar esse sujeito, até mesmo a partir de um incômodo, né? Para que esse sujeito que está nesse lugar ali, para que ele produza. E a nossa ideia é que ele produza esses S1s, assim, ele consegue nomear, que ele consegue localizar mesmo, dar nome, palavra, sentido, sabe? É isso que é a ideia. Porque ali, ó, a verdade, o S2, o saber tá ali, ó. O que quer dizer, né? Esse sujeito, ele não tem acesso a esse saber aí, sabe? A essa verdade toda, esse saber todo, assim. O que ele tem acesso, o que ele vai produzir, é justamente esse significante que é dele, que é singular dele. E que é a partir daí que a gente consegue trabalhar em análise, ressignificar, nomear, entender. Essa é a ideia ali, sabe, do analista. Ana, tem um chat. Se quiser, para a gente finalizar, acho que ver esse chat e a gente vai finalizando. Tá, peraí. Deixa eu achar o chat, gente. Pera. Gente, cadê o chat? Uhum. Ah, Daqui a chat, pouco. achei. Desculpa, achei. Vamos lá. Que seria quando diz que nem toda sessão a gente analista, nem toda sessão a gente banca o objeto. Acho que não seria o objeto A. Queria, por favor, falar um pouco de bancar o objeto. Seria o analista não estar ali enquanto sujeito? Ok. É, é, é treta isso aí, né, gente? Mas quando a gente fala, né? Nem toda sessão a gente consegue ocupar esse lugar de causa de desejo, né? De entrar nesse discurso, vamos pensar na gente mesmo, sabe? Vamos pensar na nossa clínica, assim. Às vezes, até mesmo o discurso que o sujeito traz ali tem espaço para gente, né? Uma outra forma que eu gosto de pensar, assim, isso é algo mais pessoal, tá, gente? Não é teórico, assim, não. Ocupar esse lugar de objeto, né? Justamente desse objeto para causar o outro, às vezes é muito difícil, né? E eu não sei vocês, mas eu pelo menos não dou conta de fazer isso todo dia, não. Né? Quantos pacientes a gente atende por dia? Né? A gente consegue o tempo inteiro ficar nessa posição? Foi até a primeira pergunta, né? É muito difícil a gente não girar o discurso. Bancar que aí a gente entra nessa ideia, né, da causa de desejo, o desejo do analista não é tão simples. Esse desejo do analista, ele perpassa por muita coisa. Então, quando falam, né, nem toda sessão a gente é analista, também quer dizer que nem toda sessão é uma análise. Nem sempre a gente consegue entrar nesse discurso, nem sempre a gente consegue entrar nesse discurso de uma produção de
sabe, disso tudo, assim. Eu acho que eu até li, que eu não lembro, eu acho que foi em Millet, não me engano, é... que bom que a gente não dá conta, que a gente precisa de elaborar, a gente precisa dar conta, às vezes a gente precisa dar uma respirada para poder, eu estou falando do analisando, assim, de entender o que que é aquilo. Se todo, né, se todo momento a gente ficasse ocupando ali, insistindo, 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 né, produz, 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 que sujeito que dá conta? Que sujeito que vai continuar na análise? Né? Que transferência é essa? Então, entrar nesse objeto, né, causa de desejo de esse objeto A, depende também do discurso do sujeito. Não depende da gente, só da gente, né? É aquilo, né? Quem conduz a análise, principalmente, é o sujeito, o discurso do sujeito. A gente está ali justamente como objeto, como causa, como algo ali para ajudar numa elaboração, né? Esse é o nosso papel. Deu para entender um pouco, Larissa? Beleza. Felipe, quer falar alguma coisa? Ficou caladinho? Eu sou tímido. Ah, entendi. Carla, quer dizer, ou vamos trabalhar a saideira com o Carla? Diga, Carla. Eu assisti uma vez um documentário, não sei nem se é uma boa referência, mas que os pacientes do Lacan, eles narravam um pouco, né, como ele fazia a análise. E ali eles colocam um pouco a antessala da análise, né, que às vezes era um encontro com muitas pessoas, e em que alguns momentos ele deixava a porta aberta. Tem alguma coisa a ver com essa questão do discurso, com a questão do analista, nesse sentido? Que parece que transitava entre o momento do sujeito na análise e essa relação com o externo, não sei. Eu vi isso uma vez, isso me intrigou, mas eu não queria saber se tem alguma coisa ou não. Ó, Carlos, assim, o Lacan, ele era bem excêntrico, né? Eu gosto de falar isso, ele era bem excêntrico, assim. É, não tem nada a ver nesse sentido, assim, parando para pensar, analisando assim, né? A gente não sabe o caso, né? Se foi uma intervenção, né? Mas parando para pensar, o que que tem a ver? Né? O Lacan, eu gosto muito de fofoca, né? Falei com vocês. O Lacan, ele vivia pegando carona com o paciente, porque ele detestava dirigir. Então, ele, me dá carona aqui, faz isso aqui. Então, é, é pensar que talvez a análise acabasse ali, sabe? A partir do momento que abre a porta, né, do externo, acaba a análise. Tem vários exemplos, assim, né, quando ele trabalhava no hospital, não sei se vocês já leram, mas tem casos, tem até um caso muito famoso, que é uma sala lotada de médicos, com ele fazendo análise ali, tipo num palcozinho ali, sabe? E mostrando intervenções e tudo mais. Mas era um sujeito, né, psicótico e tudo mais. E, e aí a gente pode pensar assim, era uma análise? Lacan considerou que sim. Né? Agora pensando numa porque ele também topou, né? O paciente topou. Agora pensando, será? Né? Deixar a porta aberta? Aí acho que depende também do estilo de cada analista e de ver a situação. Mas acho que não tem nada a ver com o discurso, não, tá? Acho que é mais o estilo de cada um. Excêntrico é uma palavra bem bonitinha para isso, né? É, pessoal, Ana, muitíssimo obrigado de novo. Quase 2 horas de evento. Bastante coisa, muitas perguntas boas.
Obrigado pela apresentação, pela fala. Falar dos 4 discursos e 3 seminários em 1 hora. Porra. É isso. Muito obrigado, pessoal. Não tenho certeza se esse evento vai ou não para o YouTube. Eu ainda vou ver. Vou falar com a Ana também. Mas qualquer coisa eu mando se alguém quiser rever, indicar para alguém. E é isso. Obrigado. Sigam e acompanhem a Ana lá no Instagram dela. Ela sempre apresenta o trabalho que ela vem fazendo. E é por aí. Ana, quer dizer mais alguma coisa? Tem mais uma pergunta. Posso? Última? Ou a pessoa sumiu? Mandei. Acho Pessoa- que deu câimbra na mão. Quem quer? Acho É, que. acho Às que vezes deu. alguém vai tentar bater palma e levanta a mão. Acontece muito. Tá bom. Só queria agradecer muito por estar aqui, por todo mundo, pelas perguntas. É um trabalho que eu venho trabalhando, vendo, lendo, relendo, entendendo, vendo uma vertente legal, principalmente de transmissão, que seja possível e principalmente para a gente tentar ir para a prática, né? Eu entendo, e é uma necessidade minha, assim, também, de aplicar, né, na nossa clínica. E que isso consiga conduzir a gente também para uma formação de analistas, né? Que não sejam analistas de carteirinha, mas que a gente faça isso aqui, né? Uma construção em conjunto, trocas, e que a gente consiga manter esse percurso não só, né? Mas também com todo mundo, e é sempre muito bom. E eu amei que todo mundo, câmera ligadas, adorei, foi uma ótima participação. Agradeço demais ao Felipe e a todo mundo. Quem quiser me seguir no Instagram é @psi.anoxavier. Eu acho que é isso, né? Acho que é isso. Bom, Legal. Obrigado, Ana. Obrigado, pessoal. Uma boa noite e até a próxima. obrigada, gente. Até.